Olá, conectados, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do Conecta. O Conecta, para quem não conhece, é um grupo de network com um hub de serviço. E hoje o nosso convidado é o Lourenço Tecrossi, especialista em recuperação de impostos. Mas antes de chegar nisso, vamos perguntar, Lourenço, quem é você? Vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar aqui participando do podcast da Associação Conecta. E, bom, como o João me apresentou, meu nome é Lourenço. E hoje eu estou focado na área de revisão tributária. Falando um pouco mais sobre mim, eu tive uma formação um pouco atípica, né? Eu comecei primeiro fazendo um curso de bacharelado em gestão de políticas públicas, depois eu passei a fazer um curso de administração de empresas, os dois na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e depois eu comecei a trabalhar com o Gutierrez na área tributária e acabei me interessando bastante pela área, comecei a me aprofundar mais nesse segmento e para me especializar eu fiz uma pós, né, um MBA em gestão contábil tributária e hoje eu faço um outro MBA, estou concluindo em controladoria e finanças pela USP. Você não é de São Paulo, você é do interior, né? Que cidade que é? Os seus pais estão lá ainda ou estão aqui? Como que é? Perfeito. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, se chama Pirangi. É uma cidade de 10 mil habitantes, então é bem diferente de São Paulo. E os meus pais sempre foram longe de ser ricos, de terem muitas posses, mas eles sempre conseguiram me dar me proporcionar uma situação financeira bastante confortável que me permitisse me dedicar aos estudos e até por conta disso eu sempre fiz o possível, sempre me esforcei, fiz o que estivesse ao meu alcance para me dedicar aos estudos e conseguir cursar uma universidade pública para onerar eles o mínimo possível, porque eles me proporcionaram estudar em uma escola particular, né, o que hoje pode se considerar um privilégio. E depois que eu concluí o ensino médio, eu fui para Limeira. Como eu falei, a princípio eu cursar gestão de políticas públicas e depois administração de empresas, que aí eu já tive um salto, digamos assim, em relação ao padrão de vida, né? Porque uma coisa é você viver numa cidade de 10 mil habitantes e outra é você viver numa cidade de 300 a 500 mil habitantes, como é o caso de Limeira, que é uma cidade já bem maior. E depois eu migrei aqui para São Paulo, que também é outro universo, né? Uma cidade, uma metrópole, né? Foi um choque, uma surpresa tudo que você viu aqui em São Paulo, essa imensidão, trânsito, essa loucura aqui em São Paulo? Com certeza, né? Tem os seus lados positivos, tem os seus lados negativos, né? Como tudo na vida, né? Eu, pelo menos, consegui fazer uma espécie de transição, né? Eu consegui passar por um período intermediário, né? Uma cidade que não é nem tão pequena como Pirangi, que tem 10 mil habitantes, nem tão grande quanto São Paulo, né? Que só a região metropolitana tem mais de 10 milhões de habitantes, mas de qualquer forma é um choque, né? Eu acho que nenhuma outra cidade do Brasil tem essa dinâmica como é aqui na capital, porque que nem você comentou na questão do trânsito, por exemplo, é algo que não tem paralelo, acho que nenhuma outra cidade do Brasil, né? Algumas outras cidades. Não tem dia, aqui não tem dia, né? Essa é a realidade. Exatamente. Em outras cidades o pessoal pode até reclamar um pouco do trânsito em determinados horários, mas aqui é o dia todo praticamente, né? Então, e o lado positivo da perspectiva de negócios, né? O mundo empresarial gira aqui em São Paulo, né? Mesmo empresas que estão localizadas no interior, né? Tem escritórios aqui em São Paulo, muitas vezes até podem deixar a matriz operacional no interior para facilitar o escoamento da produção, mas centralizam a gestão, né? A alta administração aqui em São Paulo. Então, do ponto de vista de negócios, né? São Paulo também
tem esse lado positivo que não encontra paralelo em nenhuma outra cidade do Brasil. Essa mudança que você teve em estudos, por exemplo, você começou com ciências políticas, né? Gestão de políticas públicas, que é que o pessoal costuma confundir um pouco, né, com ciência política, né, mas existe uma diferença, né? A ciência política ela se foca muito mais na questão da dinâmica do poder, enquanto a gestão de políticas públicas ela é muito mais técnica, ela está muito mais preocupada com uma dimensão técnica, como você fazer de fato a gestão dos recursos públicos, né? E no meu caso, a minha universidade ela proporcionava ter uma gama muito grande de disciplinas eletivas, o que permitia você amoldar a sua grade curricular de acordo com seus interesses. No meu caso, eu foquei bastante em política econômica. Aí você foi para uma área de administração, eu também sou formado em administração, sou técnico contábil e administrador formado, e depois você vem para essa parte tributária, né? É uma mudança muito grande. E como foi você chegar nessa parte tributária e ver esse mundo, como que eu vou te perguntar, complexo que é o setor tributário do Brasil? Num primeiro momento, né, o curso de administração ele já dá uma bagagem geral, né, já dá uma pincelada de uma maneira mais ampla, né, e que acaba abordando a questão tributária. O próprio curso de gestão de políticas públicas também, porque como eu falei que ele é um curso mais voltado para a parte técnica, ele também analisa a questão de como o Estado se financia. Ele se financia através de tributos. Então, você acaba tendo um contato com a questão tributária. Mas nada tão aprofundado quanto você, de fato, atuar na prática, na área, no dia a dia. E depois que eu concluí esses dois cursos, o Gutierrez me chamou para trabalhar com ele, né? E aí eu ingressei na Estúdio Fiscal. E como eu falei, logo na sequência eu fiz uma pós-graduação na área, até para me especializar, porque é realmente muito específico, né? E a questão tributária no Brasil ela é sem paralelo no mundo, né? E se tem uma coisa que o Brasil pode se orgulhar, entre aspas, é que ele desenvolveu um arcabouço tecnológico e de cruzamento de informações que é invejável no mundo inteiro, né? Justamente por conta da complexidade da legislação que acaba exigindo essa demanda do acompanhamento tecnológico para que se possa fazer esse controle. Então, quando eu comecei a me aprofundar na área, eu senti a necessidade de complementar minha formação para que eu pudesse me especializar um pouco mais nesse segmento. E o interessante da área tributária, né, que muitas pessoas veem como uma área não muito interessante, e eu até entendo, porque de fato sempre que você esbarra em analisar a legislação, acaba transparecendo essa ideia de que é algo maçante, né? Mas na verdade é algo bastante dinâmico, né? Tanto é que a legislação ela é bastante volátil. Ela tem um ritmo de alteração muito rápido, né? A gente até tem mapeado que acontecem cerca de 33 alterações diárias, né? Então, é uma área que foge um pouco à rotina, porque você tem que estar sempre se atualizando, né? Então, tem esse lado positivo e é uma área que é muito sensível na prosperidade do negócio, né? Muitos empresários acabam negligenciando a parte tributária, mas eles não enxergam que, na verdade, é justamente essa área que pode permitir ele ser mais competitivo no seu respectivo segmento de atuação, porque a parte tributária ela acaba tendo um impacto muito grande na formação de custos e preços, né? E se o empresário ele enxergar isso e ter uma visão estratégica sobre essa área, ele pode utilizá-la a seu favor para permitir que ele tenha uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e se destacar no mercado em que ele atua. Tá, você fazendo recuperação de impostos, como nós convivemos aí desde 2016 aí por causa do Conecta, né? Eu já vi você reclamar muitas vezes que o empresário tem medo de ser fiscalizado, né? Existe essa possibilidade de ser fiscalizado por você fazer uma recuperação tributária, ou é uma lenda, um medo que ficou na mente do empresário e isso acaba atrapalhando um pouco até o seu serviço? Não, isso é totalmente um mito.
O que acontece é que existem empresas de todos os tipos, isso acontece em todos os segmentos de atuação, e muitas delas acabam fazendo um serviço escuso, digamos assim, que não tem o respaldo na legislação, e isso acaba acarretando manchar a imagem das empresas sérias que atuam nesse segmento. Mas quando você faz um trabalho correto, fundamentado na legislação, que é o nosso caso, né, a gente sempre faz questão de frisar que o nosso trabalho é 100% na esfera administrativa. E o que significa dizer isso, que é na esfera administrativa? Que a gente atua apenas sobre aqueles pontos de crédito que já estão pacificados na legislação, ou seja, que você já tem uma lei explícita regulamentando aquele ponto de crédito que a gente apresenta. E uma vez que o nosso trabalho é todo fundamentado, aí não existe risco nenhum para a empresa se aproveitar desses créditos. O que acontece é justamente por conta dessa complexidade da legislação, o que a gente verifica muitas vezes é que as empresas, às vezes, elas até utilizam ou utilizaram em algum determinado momento o ponto de crédito que a gente está apontando. O que acontece é que, por conta da rotina atribulada, né, do empresário e da contabilidade que assessora o empresário, em um determinado mês pode acontecer da empresa não ter se apropriado de um determinado ponto de crédito, mas a gente nota que ela se apropria daquele ponto de crédito com uma determinada consistência, só que em um determinado mês, por conta justamente dessa necessidade de atender às demandas do fisco, às obrigações acessórias, acaba passando. E aí, como a gente faz uma análise dos últimos 5 anos, quando a gente apresenta todos os pontos de créditos que a gente identificou, o montante acaba sendo muito relevante. Se você analisar individualmente, você vai ver que o valor ele não é expressivo, mas quando você soma os últimos 5 anos, acaba tendo um impacto bastante considerável no desempenho financeiro da empresa. E justamente por conta dessa nossa segurança, né, de ser um trabalho totalmente embasado na esfera administrativa e também do procedimento de retificação ser também totalmente de acordo com as normas estabelecidas pelo fisco, a empresa ela pode ficar 100% tranquila que ela não vai ter nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, na verdade, né, porque o nosso trabalho ele acaba corrigindo algumas inconsistências na declaração que a empresa transmitiu para o fisco. Então, na verdade, o nosso trabalho ele não só não aumenta a possibilidade da empresa ser fiscalizada, como pelo contrário, ele diminui. Porque a gente na realidade, não é que vocês estão ali para pegar um erro, por exemplo, do contador, que muitas vezes vocês já ouviram isso, né? O contador tem medo ali de vocês fazerem o serviço porque vai apontar erro. Não é erros. Na realidade, a legislação muda tanto no Brasil, que você falou 33 vezes aí por dia, aí, né? 33 mudanças por dia, e isso o contador não consegue acompanhar. Exatamente. Nem o sistema consegue acompanhar, né? Exatamente. Então você, na realidade, veio para recuperar esses pontos que as empresas deixaram passar pelo exatamente excesso de legislação. Perfeito. Na verdade, são vários fatores que acabam impactando, né? Um deles é justamente essa questão, né? A legislação ela é muito complexa, ela é muito volátil, ela altera com uma frequência muito rápida e, além disso, ela é esparsa, né? Ela não tem um manual consolidado muitas vezes, ela está espalhada em diversas instruções normativas, em diversas leis ordinárias, leis complementares, e como você carece de ter um manual que congrega todas essas leis, muitas vezes o contador acaba não conseguindo se atentar a todas essas minúcias, justamente porque o trabalho dele acaba extrapolando a área fiscal, né? Ele tem que fazer a contabilidade em si, né? Que são o dia a dia, cumprir prazo, cumprir as obrigações acessórias, a parte de departamento pessoal, enquanto que nós, a Estúdio Fiscal, não, ela é focada 100% nesse nicho, e hoje nós somos a maior empresa do Brasil focada
formada especificamente em compliance e planejamento tributário. A gente não faz outra coisa, a gente não faz contabilidade, então isso nos permite ter um nível de expertise que possibilita com que a gente identifique de fato todas as oportunidades. E outros fatores que acabam impactando também por exemplo, muitas vezes a empresa ela acaba mudando de sistema, e aí esse gap, né, esse gargalo acaba abrindo brecha para que em um determinado período a empresa tenha feito a classificação incorreta dos seus itens, né, das mercadorias com que ela trabalha, o que também acaba propiciando a identificação de oportunidades de crédito tributário e não só também, né, muitas vezes por conta dessa dinâmica bastante atribulada, tanto da empresa que está focado no seu core business, né, no caso de comércio, em vender, ou no caso da indústria, de manufaturar algum produto, e da contabilidade, né, em atender as obrigações mais imediatas do fisco, acaba acontecendo de uma informação não ser transmitida de maneira clara entre a contabilidade e a empresa, ou então da empresa não passar essas informações no prazo adequado, ou passar a informação de maneira incorreta, não por demérito da empresa, mas por conta da própria rotina de trabalho, que acaba sendo bastante exaustiva e aí acaba passando uma informação que não é fidedigna para a contabilidade e que acaba aí gerando uma inconsistência que, por sua vez, vai fazer com que a empresa recolha um imposto a mais do que seria o correto, e aí a nossa atuação vai justamente no sentido de revisar todos esses procedimentos e identificar todas as oportunidades que a empresa deixou de se aproveitar. Resumindo, vocês vão ali ajudar o empresário a recuperar impostos e ajudar o contador a parametrizar o sistema correto. Simples e puro assim. Perfeitamente. De maneira bem resumida, o foco é esse. O foco é ser um parceiro estratégico tanto do contador quanto do cliente, até porque, no final das contas, né, a gente atua em parceria com o cliente porque o nosso foco, no final das contas, em conjunto com a contabilidade, levar um serviço de excelência para o cliente, né? A contabilidade, a consultoria tributária, elas têm que andar de lado a lado, né? Tem que andar de mãos juntas, porque o nosso objetivo é o mesmo, né? É fazer com que o nosso cliente cresça, com que o nosso cliente prospere e então, em última instância, nós temos o mesmo objetivo. Você falou da Estúdio, vocês são franqueados master da Estúdio aqui em São Paulo. A sede da Estúdio é em Porto Alegre. Perfeito. Quantos funcionários tem, mais ou menos? Atualmente, nós temos mais de 200 funcionários, então é uma equipe bastante ampla e está segregado por grupo de tributo. Então, tem uma equipe especializada em imposto de renda e contribuição social, tem outra especializada em PIS e COFINS. No caso de ICMS, a gente tem equipes segregadas por estados, então tem uma equipe para estudar o ICMS só de São Paulo, tem uma equipe para estudar o ICMS só de Minas Gerais, só do Rio de Janeiro e assim por diante. Nós também temos uma equipe de TI bastante sólida, porque hoje quando se fala em tributação, é inevitável se falar também do suporte da parte de tecnologia de informação. Estão intrincadas as duas partes, não tem como separar uma da outra. É fundamental você ter um suporte bastante robusto, por isso que a gente desenvolveu até um software próprio, que é o Studio Audit, que nos permite fazer esse cruzamento de informações e identificar todas as inconformidades, tanto de crédito, tanto de eventual passivo oculto que a empresa desconhece. E a gente também tem uma equipe especializada em checklist, né, para fazer a captação dos documentos, para agilizar o trabalho como um todo, né? Então hoje a gente tem além de ter uma equipe bastante robusta, a gente também tem um investimento. A gente fez ao longo da nossa trajetória um investimento bastante significativo no desenvolvimento de novas tecnologias que nos permitisse ser mais assertivos na execução do nosso trabalho. O Estúdio não é concorrente do contador, é uma parceira. O contador tem que aprender isso, e a Estúdio, na realidade, é não vou te falar parceiro também do empresário. Na realidade, a Estúdio é um investimento que o empresário faz. Por quê?
Vocês cobram alguma coisa antecipado? Como é que vocês trabalham essa parte de cobrança, por exemplo? De maneira nenhuma. Todo o nosso trabalho ele é feito no êxito e sob performance, ou seja, a gente só cobra mediante o efetivo benefício econômico financeiro do cliente. Mas retomando o que você comentou, isso aí é muito importante se ter claro que a nossa intenção de maneira nenhuma é suplantar ou substituir o trabalho do contador. Pelo contrário, a nossa intenção é ter uma parceria com o contador para, como eu disse, a gente em conjunto levar um serviço de excelência para o empresário. Inclusive o nosso trabalho ele depende do contador e a gente tem inclusive uma visão bastante empática em relação ao contador, porque a gente entende que uma vez que ele já tem que cuidar da contabilidade em si, que é, na verdade, o core business do contador, né, que é fazer os balanços, fazer demonstração de fluxo de caixa, fornecer as informações contábeis para o empresário, fazer toda a parte de departamento de pessoal, que a princípio, teoricamente, não é uma atividade inerente à contabilidade, mais que por uma necessidade de mercado acabou sendo absorvida pela contabilidade, e além disso tem que cuidar da parte fiscal, que é extremamente complexa. Então a nossa intenção é justamente ajudar a contabilidade a prestar um serviço contábil, um serviço tributário fiscal de excelência para o empresário, porque hoje a verdade é essa, né? É humanamente impossível uma empresa fazer tudo que uma contabilidade tem que fazer em termos de atender os prazos do fisco, atender a elaboração do balanço, da demonstração de fluxo de caixa, demonstração das mutações patrimoniais, fazer toda a parte de DP, que por si só já é extremamente complexa, e ainda assim atender fazer o acompanhamento diário de toda a legislação tributária. Full time, impossível. É impossível. E um outro diferencial nosso é justamente que nós não temos que nos preocupar com a entrega de obrigações acessórias, né? A contabilidade ela tem que a todo tempo prestar atenção justamente, né, em atender os prazos do fisco, para não incorrer em uma multa para o seu cliente, né? Então, como nós não temos que se preocupar com isso e nós somos focados 100% na parte tributária, isso nos permite ser muito mais assertivo na execução do nosso trabalho. Mas não é que nós somos melhores do que os contadores, pelo contrário, é que nós somos mais focados. O nosso propósito empresarial é diferente do contador. É justamente por isso que não existe concorrência. Sim. Hoje, assim, no Brasil, nós estamos vendo assim uma estabilidade jurídica, vamos falar assim, né? Então, vou te dar um exemplo aqui, que eu estava vendo isso para um cliente ontem, né? Tem uma decisão do Supremo onde fala que a transferência entre matriz e filiais não tem mais ICM. Uhum. E o Estado de São Paulo já soltou uma consulta, a resposta, duas, né? Onde ele fala que tem ICM. E aí fica aquela pergunta, você obedece quem? O Supremo ou você obedece a Cefaz de São Paulo? Uhum. É uma situação muito complexa que o contador fica ali no meio. Pode ser que ele obedeça em um momento, pode ser que ele volte atrás, e é onde entra estúdio. Esse é o tipo de situação que só acontece no Brasil, né? A gente tem vários clientes que falam que no Brasil prevalece um verdadeiro manicômio tributário, e eu adotei essa expressão porque reflete bastante a nossa realidade. E é justamente esse cenário que acaba sendo bastante fértil para o surgimento de teses tributárias, né? O que são essas teses tributárias? Elas são situações que surgem justamente da incongruência, né, da incompatibilidade entre a hierarquia das leis, né? Hoje a principal lei que rege toda a matéria legislativa no Brasil é a Constituição, e aí você vai tendo depois as leis que estão hierarquicamente inferiores à Constituição, e que, em teoria, deveriam estar em concordância com ela, que seriam as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, e assim, os decretos,
projetos e assim sucessivamente. E aí o STF ele é responsável por julgar as matérias, né, constitucionais, ou seja, essas divergências que acontecem entre essas leis inferiores e a lei pétrea, né, que é a Constituição, nesses conflitos entre essas leis hierarquicamente inferiores e a Constituição. E aí você acaba tendo essa situação, né? O STF ele decide uma coisa e a Cefaz orienta o contribuinte a agir de uma maneira diferente. A Estúdio Fiscal ela é extremamente conservadora. Nós agimos de uma maneira a não trazer nenhum tipo de risco para o empresário. Então, sempre que a gente se depara com alguma situação que vai trazer, que existe a possibilidade de trazer algum tipo de risco para o empresário, de colocá-lo em alguma situação que não seja 100% segura, mesmo que seja muito pouco provável que se tenha uma reversão, a gente opta por dar um passo atrás e recomendar a posição mais conservadora. A gente até apresenta possibilidades na esfera jurídica, caso a empresa tenha interesse em seguir numa disputa judicial, mas para o aproveitamento administrativo, que é o que nós nos propomos a fazer, a gente sempre tem uma postura mais conservadora. Então, nesse caso, esse ponto de crédito, né, que seria referente a transação entre estabelecimentos da própria empresa, a gente não apontaria esse crédito, mas nós recomendaríamos à empresa, apontaríamos essa oportunidade e recomendaríamos à empresa a entrar com uma demanda judicial para que ela esteja 100% garantida. Exatamente. As operações que a Estúdio faz, os trabalhos, né, são garantidos por um pólice seguros, né? Essa pólice já foi usada alguma vez? Nunca foi utilizada. Na verdade, a gente tem até duas apólices, né? A gente, na verdade, começou com uma apólice da Zurich, depois a Zurich ela descontinuou a apólice profissional, responsabilidade civil profissional, e aí, para substituir a apólice da Zurich, a gente contratou outras duas apólices, né? Uma é a da Fator e a outra da Allianz, que são duas das maiores seguradoras em atuação no mercado nacional, e a gente nunca utilizou nenhuma das apólices, nem na época que era da Zurich, nem atualmente, que são a da Fator e a da Allianz. Inclusive, a gente tem uma carta de não censalidade da nossa corretora de seguro que atesta que sempre foi a mesma, né? E atesta que desde que a gente contratou a primeira apólice lá com a Zurich até o presente momento, a gente nunca precisou acionar nenhuma das apólices. A apólice, na verdade, ela é mais para deixar o empresário 100% tranquilo, 100% seguro, porque a gente sabe que ele nunca vai precisar utilizar essa apólice, porque a gente tem uma postura realmente muito conservadora. Não, beleza. Pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando, mas deixar aqui o agradecimento ao Lourenço. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais as nossas redes sociais ou o nosso site mesmo, é o www.associaçãoconecta.com.br, e o da Estúdio. Da Estúdio eu tenho que confirmar, porque eu não sou responsável pela parte comercial, aí você me pegou. Aí você pegou. Ainda bem que tem alguém para me salvar. Manda aí. Esse é o motivo de eu não estar na parte comercial, porque quando eu falo, eu não tenho nem rede social pessoal minha, ainda mais a Estúdio. Então, tá bom. Gratidão, e juntos somos mais fortes. Obrigado, pessoal. Um abraço. Eu agradeço.